Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 17 de janeiro de 2020, são 21 horas e 5 minutos. Lições bíblicas do primeiro trimestre da classe de adultos, a raça humana, origem, queda e redenção. Lição 13, do dia 29 de março de 2020, o novo homem em Jesus Cristo. Texto áudio. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Portanto, em Cristo nós seremos uma nova criatura. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículos do 1 ao 16. Os hinos sugeridos são os 111, 282 e 468. Introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, do ponto de vista humano, é impossível nós chegarmos à perfeição espiritual. Por quê? Porque nós somos fruto do pecado, nós nascemos no pecado. A nossa mãe nos concebeu em pecado. Então, porque nós temos essa natureza pecaminosa, é impossível para nós, pelos nossos próprios méritos, alcançar a perfeição espiritual. No entanto, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, certamente, nós alcançamos esta bênção. Nós alcançamos este nível, este patamar de espiritualidade. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste, aos Romanos capítulo 8, versículo 16. Não nascido do sangue nem da carne, entretanto de Deus e do Espírito. Quando nós vemos a palavra, o nosso eu, a nossa origem que está lá em Adão, que foi o homem que pecou, nós vemos que por esta natureza pecaminosa de Adão, a consequência do pecado de Adão vem até nós. Então, devido a esta natureza pecaminosa, é impossível que nós venhamos ser perfeitos espiritualmente. Entretanto, em Cristo, que é o último Adão, o Filho de Deus, nele sim nós alcançamos esta espiritualidade, nós chegamos a este patamar, a este nível. Então nós vemos que através de Cristo, quando o Espírito Santo atua em nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração
a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos transforma. E este é o principal ponto, é o maior milagre. Por quê? Porque através da transformação existe a salvação da alma. E a salvação da alma é o maior milagre que existe, quando a alma do homem ou da mulher é salva na pessoa de Jesus. Então nós vemos aqui que neste ponto, quando o Espírito Santo atua, nós alcançamos a plenitude do Espírito, então certamente a perfeição em Cristo Jesus, que é o último Adão. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João capítulo 1, versículo 12. A Bíblia vai nos falar no livro de Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o homem foi feito para a imagem de Deus, para a igualdade de Deus, para os atributos de Deus, vamos assim dizer. Então, quando nós somos nascidos de Deus, e nesse caso eu quero dizer mais precisamente em João capítulo 3, que vai falar de Nicodemos, o novo nascimento, quando nós nascemos de Deus, nós somos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nesse nascido de Deus, nós chegamos também pela fé em Cristo a este patamar. Então nós somos daí a natureza humana, que é pecaminosa, nesse caso chega ao homem perfeito em Jesus Cristo, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos capítulo 16, versículo 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o nascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Aos Romanos capítulo 6, versículos do 1 ao 12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Nascido da água. Jesus não é a água da vida? E é essa água da vida que nos dará a vida, nos deu a salvação nele, pela fé nele. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós estamos dando o primeiro passo para a perfeição espiritual, para a perfeição do novo homem, da nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós vemos que nesse ponto, é bem verdade que quando aceitamos a Cristo, logo no início da nossa fé, nós temos algumas dificuldades, mas nós vamos caminhando e certamente a vitória virá no caminhar. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, João 3,8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Temos aí a genuína conversão. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio dar ao homem, fazer com que o homem sinta a justiça. É o Espírito Santo que move o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós somos nascidos do Espírito Santo, nós entramos, nós começamos a ver o quão pecador nós somos. Então, isso nos faz se aproximar mais de Deus, porque nós estamos arrependidos de nossos pecados. Aí é que está o ponto. Quando nós nos arrependemos, aí sim nós nos chegamos mais a Deus, nos chegamos mais a Cristo. E o Espírito Santo,
ele vai fazer toda a transformação, toda a conversão daquele coração a Cristo. Síntese do tópico 1. O novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. O nosso primeiro nascimento, ele é carnal, portanto é do sangue e da carne. É o primeiro nascimento, a natureza humana por si, o homem por si. Entretanto, na questão espiritual, nós nascemos de Deus, da água e do Espírito. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Isaías capítulo 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o juízo, o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, aos Romanos capítulo 5, versículo 1. A nossa obra, por melhor que ela seja, ela é incapaz de salvar alguém. Para tomar um exemplo bem apocalíptico do negócio, supondo que um homem ou uma mulher consiga sozinho acabar com toda a fome do mundo, é um ato que tem os seus méritos, claro que tem. Dignos de aplauso? Sim, é dignos de aplauso. Entretanto, tudo isso não é suficiente para salvar a sua alma. Por que não? Porque não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, aos Efésios 2, 8 e 9. E também para que ninguém se glorie, porque se assim fosse, se a obra salvasse alguém, por que Jesus precisaria morrer na cruz do Calvário? Entretanto, é bom ressaltar que a fé, a boa obra, ela não se perde. Ela não salva ninguém, mas ela também não se perde, tem lá os seus méritos. Entretanto, a boa obra não salva ninguém, mas pessoas salvas praticam boas ações. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 17. A justificação. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu acredito que ela caiba aqui. Porque nós vemos um jovem que perdeu a sua herança, pediu a herança ao seu pai, inclusive já começa errado, porque ele pede a herança para o pai, a herança só é dada depois do falecimento do pai. Entretanto, não vamos entrar aqui nesse pormenor, nós vamos aqui ao ponto. Então nós vemos que ele, ao retornar, o seu pai o aceita não como servo ou empregado, como ele queria ser aceito, mas foi aceito como filho. Quando nós vemos a maravilhosa doutrina da justificação, é esse ponto que chegamos. Nós muitas das vezes damos as costas para Deus, mas quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, entra na questão da doutrina da justificação e nós somos justificados. Por quê? Porque é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, e por essa justiça em Cristo Jesus, através de Cristo, através do nosso arrependimento, o Senhor Deus nos aceita de volta. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz
creu no sacrifício de Jesus Cristo. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, arrependido dos seus pecados, toda aquela vida passada de pecado, o Senhor Deus não se lembra mais. Aqueles pecados são completamente apagados. E quando nós pecamos diante de Deus e pedimos perdão a Deus através de Cristo, esses pecados também são perdoados. Portanto, Deus o vê como um homem justo. Síntese do tópico 2. Lembrando que esse justo é pela justificação em Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Síntese do tópico 2. O novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas capítulo 23, versículo 42, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo capítulo 19, versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então nós vemos que a conversão do pecador passa por este processo de santificação. A Bíblia fala no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação não é um processo rápido. A pessoa não aceita Cristo hoje e hoje é santo, é santificado. A santificação demora-se a vida inteira. Porque quando nós somos justificados em Cristo, isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais. Nós continuaremos, apesar de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas nós temos a natureza pecaminosa em nós. Então a santificação, ela dura a vida inteira, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou até quando aquela pessoa partir para a eternidade. Então a santificação é um processo lento, é um processo que nós nos santificamos hoje e nos santificamos amanhã, e assim sucessivamente até o fim da vida ou até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18, aos Efésios capítulo 4, versículo 13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Mateus capítulo 5, versículo 48, 1 Pedro 1, 16. Para que nós venhamos nos santificar, santificar é separar do pecado. Enquanto o pecado está indo por um lado, nós estamos indo para o outro lado. Então santificar é se separar do pecado. Muitas vezes as pessoas acreditam que santificação é viver em vigílias, consagrações, montes. É claro que isso também faz parte do processo, também é saudável para a santificação. Mas o ponto, não adianta uma pessoa, por exemplo, que vive em vigília, consagração e montes, mas que não se separa do pecado. Por quê? Porque isso ocorre. Há muitas pessoas que vão para vigílias, consagrações, montes, mas têm uma vida de pecado. Então, isso não é proveitoso. O ponto inicial da santificação é se separar do pecado. Está separado, distante do pecado. E um dos pontos para se separar do pecado é pela leitura da palavra do Senhor. Haja vista que, ultimamente, não anda muito em uso. Há algumas igrejas que nem fazem mais a leitura devocional, não fazem mais as leituras diárias. Às vezes
Quando faz, somente é o pregador, o ministro do evangelho que vai ministrar naquele culto. Entretanto, parece que estão se afastando da palavra do Senhor. E a leitura da palavra é essencial para que nós venhamos ter a cada dia momentos de santificação para com o Senhor. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação, aos Hebreus 12:14. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza, 1 João 1,7. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, a Bíblia vai sempre nos mostrar as questões da santificação. Nós sempre teremos que procurar a nossa santificação. E a santificação, eu gosto muito de dizer que a santificação é como um perfume. Você não precisa dizer que você é santo, que você é santificado. Da mesma forma que você também não precisa dizer que você está perfumado para alguém sentir o aroma do seu perfume. A santificação é da mesma forma. Eliseu não precisou dizer para ninguém que ele era um homem santo. Quando ele passou, uma mulher virou para o seu esposo e disse: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Então a santificação não é algo que as pessoas dizem que são. Elas são ou não são. É uma questão das outras pessoas verem. Ou, nesse caso de perfume, sentirem, né? Perceberem que a pessoa é santa. Porque há muitas pessoas que se dizem ser santos e na verdade não são sepulcros caiados. Então nós vemos que a santificação ela é como um perfume. Não precisa você dizer que você é santo. As pessoas saberão que você é santo. As pessoas verão que você é santo. Ou é santa, né? Síntese do tópico 3. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Aqui a lição está enfatizando bastante a questão da natureza do homem, né? O novo homem em Jesus Cristo. Por isso está dizendo sempre em varões perfeitos, está sempre trazendo pelo lado masculino, mas nós sabemos que a santificação é para todos nós, tanto homem quanto mulher, jovem, adolescente ou até mesmo criança, idosos. A santificação cabe para todo o cristão. O cristão, na verdade, se ele não tiver santificação, ele não verá o Senhor, ele não entrará nas mansões celestiais. Então nós precisamos ser santos hoje e amanhã e assim sucessivamente, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou até nós partirmos para a eternidade. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, e quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Questionário. O que o apóstolo João pergunta? O que o apóstolo João afiança acerca do novo homem? Resposta. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Pergunta. De que forma o novo homem é justificado perante Deus? Resposta. Na fé, nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Aos Romanos capítulo 5, versículo 1. Pergunta: em que consiste a santificação do novo homem? Resposta: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos.
Pergunta: o que ocorre com o pecador no exato instante de sua conversão? Resposta: no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Pergunta: o que é imprescindível na santificação do novo homem? Resposta: na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Bem, então essa foi a última lição deste trimestre. E que nós venhamos a cada dia estar nascendo de Deus, da água e do Espírito. Que nós venhamos a cada dia ser uma nova criatura. Que nós venhamos nos santificar e também buscar a Deus em sua palavra. Ter fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que nós venhamos a cada dia mais estarmos ligados um com os outros, até porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se assim pecarmos. Que nós venhamos estar diante do nosso Deus, com os nossos corações abertos, os nossos corações puros, que nós venhamos ser um novo homem, uma nova criatura, estarmos cada dia mais na presença santa do nosso Senhor. E porque assim será, porque assim deve ser, que nós venhamos nos santificar a cada dia mais. Aos Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser santificados, nos santificar, ou seja, separarmos do pecado, estar distantes do pecado, que nós venhamos estar em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!